Tá funcionando? Vamos começar de novo, então. Boa noite, Sertanópolis. Boa noite, toda a região. Boa noite, o canal Norte do Paraná. Hoje o assunto é sério. Vamos falar um assunto de autismo. E hoje não estamos em Sertanópolis, estamos em Biporã, né? Com a nossa amiga aqui, Natane. É isso, Natane? Isso. Que vai nos explicar, vamos fazer algumas perguntas, vamos tirar muitas dúvidas, eu tenho certeza. E as pessoas podem estar ligadas aí. Quem tiver dúvida, manda aí também, que a nossa amiga Rafaela vai estar aqui no comando. Boa noite a todos. Então, agradecer aqui ao Glauco, aqui já está com a panela de arroz. Quem que compartilhou, né, vai estar concorrendo a essa panela aí, linda, maravilhosa, 0 quilômetro, né, Glauco? O negócio é diferenciado. E também vai ter mais prêmio, hein? Vai ter outros prêmios também. E tem que estar interagindo, tem que estar participando desde o início, porque vai rolar perguntas. E quem que tiver ligado vai saber responder e vai ganhar esses prêmios. Então vamos lá, vamos passar o microfone aqui para o Glauco, que vai apresentar a nossa amiga aqui, que vai falar sobre esse assunto tão sério aí, que a gente quer compartilhar e tirar todas as dúvidas das pessoas. Tentar, né? Tentar tirar todas as dúvidas. Beleza? Vamos que vamos, Glauco. Valeu, Edson Filho. Boa noite, Sertanópolis. Boa noite, pessoal de Biporã aí, de toda a região, né? Depois de quase um ano, Natane, que nós não fazemos live, estamos aí de volta com um tema tão importante, mas muito importante mesmo. E eu vou apresentar a Natane Ferreira, uma grande amiga nossa aqui. Natane Ferreira, psicóloga, especialista em teoria da psicanálise, com experiência em atendimento de crianças com TEA, no SUS e em consultório particular. Né, Natane? É isso, obrigada pelo convite, por participar, né, de uma live dessas, com um tema tão relevante, principalmente, né, acho que, levando em consideração que semana passada foi a semana de conscientização, né, sobre o transtorno do espectro autista, e é um prazer estar aqui, poder levar um pouquinho, né, da experiência e um pouquinho do conhecimento sobre o tema. Obrigada, viu? Obrigado você, Natane. Edson Filho, vamos de pergunta aí? Vamos começar? Natane, uma pergunta. O que é o autismo? A pergunta, acho que é a pergunta que abre o nosso bate-papo, né? O que é o autismo? Será que autismo é doença? Será que é um distúrbio, um transtorno? Será que é uma síndrome? O que é isso, né? A princípio, o que a gente tem de informação, então, se chama TEA, que é transtorno do espectro autista, ou seja, o nome já diz que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Geralmente, a gente tem ali os primeiros sinais de autismo, né, de TEA, na primeira infância. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento que começa, então, a dar os seus primeiros sinais durante a infância. Pode ser que todos aparecem na primeira infância? Nem sempre, ou às vezes não é identificado. Vai ser, então, só identificado posteriormente. Tá? Isso é o autismo. Interessante. Então, eu tenho mais uma dúvida aqui, Natane. O autismo é uma doença? Não, é um transtorno, né? A doença, geralmente, é aquilo que a gente tem mais ou menos especificado como causa. Por exemplo, Covid, né, que a gente está vivendo e viveu períodos muito intensos aí da Covid, que é causada por um vírus. Né? Então, vamos imaginar uma historinha assim, para ficar mais fácil da gente entender. Uma pessoa pegou Covid, né, então teve contato com o vírus e pegou a doença, está com a doença Covid. Por conta da doença, ela começou a ter um distúrbio de sono. Ó, já usei outra palavra. Um distúrbio de sono, que é a alteração dessa rotina aí de sono. E por conta dessa privação de sono, vamos pensar, ela começou a desenvolver um transtorno de ansiedade, que é um conjunto de comportamentos e de respostas ali daquela pessoa que mudou todo o modo dela se relacionar com os outros, no trabalho, a sua produtividade, o modo dela se relacionar consigo mesma, né? Então, isso é configurado um transtorno. Seria algo semelhante, mas não igual, né, no transtorno do espectro autista, porque a gente está falando de ansiedade. E ansiedade, muitas vezes, é possível fazer um tratamento e chegar à cura, né, a pessoa não apresentar mais esse transtorno. No caso do autismo, é diferente,
mas é também por conta desse conjunto de dificuldades, né, de sintomas que essa pessoa apresenta. Natânia, mais uma pergunta, elaboramos, né, que muitos têm dúvidas, né, assim como nós. Quais são os sinais de autismo? Essa é uma pergunta boa também, né? Acho que é importante para quem está aí em casa assistindo, né, a live. Eu acho que o intuito aqui, a gente conversou nos bastidores, e era justamente falar numa linguagem onde todo mundo pudesse ter acesso e entender, porque quanto antes a gente consegue observar esses sinais, a gente faz também a intervenção. Então, a gente pode pensar em 3 pilares, assim, eu acho que quando a gente pensa nos sinais de autismo. O primeiro deles, não por ordem, mas assim, né, organizando a ideia, é o pilar da comunicação. Então, a gente pode pensar que um dos sinais está relacionado com como que essa criança se comunica com os outros. E os outros, a princípio, é a família, né? É falando, é apontando. O desenvolvimento da fala está esperado ali para a idade, tem balbucios quando bebê. Então, olha, já estamos pensando ali numa idade muito pequenininho, um bebê mesmo, né? E o outro pilar é a interação social, que a gente, ao contrário do que algumas pessoas às vezes pensam, desde que o bebê nasce, ele já é um serzinho social. Ele vai precisar do outro para poder se constituir, para poder, então, se tornar uma criança falante, brincante. Ele vai precisar, né? O bebezinho nasce em situação de desamparo, que a gente fala. Se ninguém cuidar dele, ele não vai para frente. Ele vai precisar de um outro garantindo as condições de sobrevivência física e psíquica. Então, como é que está a interação desse bebê com o outro? Ah, mas então quando começa a falar? Não. Por exemplo, quando a mãe, né, quando a cuidadora, quando quem faz essa função está amamentando esse bebê. E não importa qual a forma de amamentação. Existe ali um momento de troca, de olhares, de cheiros, de toque. Então, será que esse é um bebê que olha nos olhos enquanto mama? Ou evita o olhar? É um bebê que busca uma interação com o outro? Natânia, então é aí que estão os sinais. Acho que a gente pode... Eu estou falando em sinais muito precoces, né? Em sinais assim que a gente já pode ligar um pouco as anteninhas quando o bebê é pequeno. Mas podem aparecendo outros, por exemplo. Recebo aqui pessoas que relatam que a criança estava se desenvolvendo dentro do esperado, né, do que é esperado aí pelos médicos, pelos pediatras. Está se desenvolvendo tudo dentro do esperado, e ali por volta de 1 ano e meio, 2, eles começam a apresentar certas regressões em aquisições. Estava falando, parou de falar, estava interagindo mais, parou de interagir, começou a apresentar uma sensibilidade a sons. Então, isso pode acontecer, da criança estar evoluindo Sim. normalmente, chegar numa certa idade e começar toda essa situação. Sim, pode sim. Aí, por isso que é interessante falar, acho que a gente preparou até algumas perguntas disparadoras assim, para a gente ir desenvolvendo essa conversa, né? Mas a gente já vai, acho que as coisas estão bem ligadas, sabe, Edson, sabe, Glauco? Porque a gente está falando disso, que observa os sinais muito cedo. Isso é ótimo para fazer diagnóstico, mas também é ótimo para intervenção precoce, porque uma coisa é você intervir, outra coisa é você diagnosticar, né? Eu tenho muito cuidado com isso. O meu trabalho é um pouco não é diferente do trabalho médico, né? A gente percebe os sinais para começar a intervenção, que muitas pessoas falam, então, em estimulação precoce ou intervenção a tempo. Por que a tempo? Porque é um momento de muita abertura no desenvolvimento quando você é criança. Então, existem muitas coisas que a gente pode fazer nessas idades assim da primeira infância que a gente não vai conseguir fazer depois. Então, como a abertura é muito grande, a questão da neuroplasticidade, é o momento de intervir. Então, isso que eu falei são os sinais que a gente pode acabar percebendo como pontos de atenção, mas não como um checklist de diagnóstico. Desculpa, eu fiquei em dúvida. Essa neuroplasticidade, como é que funciona? Bom, a neuroplasticidade é assim, a criança pequena tem uma janela aí, né, de desenvolvimento, aonde ela vai conseguir fazer de um jeito, acho que simples, né, para todo mundo entender, ela vai conseguir fazer conexões ali no cérebro, mais nessa fase
do que em qualquer outra. Então, às vezes, coisas que não estão funcionando muito bem podem voltar a funcionar ou começar a funcionar nesse período. Por isso que a gente fala que é importantíssima a intervenção a tempo. Tá? Natane, mais outra pergunta. Na sua opinião, o número de crianças diagnosticadas com TEA está aumentando? Não, só falando o TEA. Você falou o TEA. O que significa o TEA? Transtorno do espectro autista. Acho que a gente já envolve tudo aí. Né? Acho que a gente envolve tudo nessa pergunta. Vamos lá. Eu falei para vocês de alguns sinais. Aliás, eu só falei de 2 pilares, vou falar do terceiro, né? Que é a interação social, que eu falei que é essa troca com o outro, a comunicação. E o terceiro pilar de atenção são comportamentos repetitivos e restritos. Né? Então, antes de responder a pergunta do Glauco, eu quero falar sobre esse último ponto, que é a observação da criança no seu brincar e no seu interesse. Por exemplo, o brinquedo tem função de brinquedo? O que é isso? A criança pega um carrinho e faz carrinho ou ela gira a roda? Uma coisa é diferente da outra. Se o carrinho está para cima e ela está brincando de consertar a roda do carrinho, brincando, fazendo toda uma contextualização da brincadeira, é uma coisa. Mas se o interesse é nesse movimento repetitivo, a gente também precisa ligar um ponto de atenção. Ah, mas é só nessas situações? Não. Às vezes, uma criança com muita dificuldade de mudanças na rotina, né? Ou então, pensando em comportamentos restritos, de repente, brincar de um modo, por exemplo, a enfileirar coisas, e quando alguém vai brincar junto, na retirada, ou então, entrando nessa brincadeira, a criança, às vezes, se desorganiza. São comportamentos ali restritos e interesses também restritos que podem ser dos sinais de autismo também. Tá? E aí o Glauco perguntou se eu acho que está aumentando, né? O que vocês acham? Vocês acham que está ou acho que não? Fala aí, Glauco. Então, o que eu acredito, Natane, é que o autismo lá atrás existiu um mito. Hoje, Natane, existe como você disse, a intervenção precoce. Hoje os pais estão mais atentos, né? Antigamente, na minha época, na época do Edson Filho, tua, da Rafaela, do nosso amigo Gabriel, não, porque ele é jovem, mas a criança é tímida, a criança não gosta de brincar com a outra, gosta de brincar sozinho. Então, eu acho que hoje nós estamos no caminho certo, prestando mais atenção na escolinha, né? Então, o pai e a mãe. Então, Mas e as por crianças isso. tímidas? Não são mais tímidas? Estou deixando vocês... vocês que têm que fazer pergunta, né? Então, Natânia, existe também as crianças tímidas, mas os pais, eu acredito que está sendo mais nesse ponto, está prestando mais atenção, igual você disse. Ô, Natane, eu observei o seguinte, que nos últimos anos eu via isso como uma certa distância. E nesses últimos anos eu tenho observado que amigos ou pessoas próximas têm as crianças que têm, vamos dizer assim, o diagnóstico com autismo. Então eu acredito que esteja crescendo. Por isso que a gente fez até essa pergunta aqui, se é um mito, se é algo que a gente colocou na cabeça, ou então é fato hoje que tem esse aumento, tem esse número de diagnóstico, né, nesses últimos anos. Eu acho que vocês responderam, acho que de uma forma bem correta mesmo. Tem aumentado, sim, o número. Eu até fui buscar para trazer para vocês como informação, curiosidade, as estatísticas. E, olha, de acordo com o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, eles colocam que, em 2004, a estatística era um autista, né, uma pessoa diagnosticada com TEA, a cada 166 pessoas. Em 2004. Em 2012, a estatística é de uma pessoa diagnosticada com autismo para 88 pessoas. E, recentemente, eles lançaram a pesquisa para 2021, que é uma pessoa a cada 44 que é diagnosticada com
transtorno do espectro autista. Aí... Aham. Observando você aumentou, né? Isso. Aumentou o número de diagnósticos. Aumentou o número em pessoas, né? Em per capita, vamos dizer assim, né, Glauco? Sim, aumentou. E aí o Glauco falou assim, talvez a informação, né, Glauco? Hoje em dia as pessoas têm mais informações, assim como iniciativas como essa live, por exemplo, né? Então as pessoas conseguem identificar mais cedo, procurar um tratamento, um atendimento, e aí, consequentemente, você tem um diagnóstico. Aí a pergunta, né? Acho que por que está aumentando? Isso. O que acontece? É uma epidemia? Né, uma pandemia? O que a gente está falando? Não é isso, né? Eu acho que existem alguns fatores. Um deles é o acesso à informação. A gente sabe que as coisas acontecem hoje em dia de um jeito muito mais rápido. Então, muitas vezes as famílias chegam até mim sem ter passado por nenhum outro profissional, porque ela mesma observou algumas coisas nas crianças e entraram lá no Google e viram que, olha, meu Deus, pode ser autismo. Eu vou procurar alguém, aí conversa com um, conversa com o outro, chega aqui. Aí aqui a gente vai dar, né, um direcionamento para isso. Então, a informação é um dos fatores que a gente acredita que contribuiu para esse aumento de diagnósticos. O outro ponto é que a gente sabe que, aumentando as informações, os profissionais também estão se capacitando mais para poder fazer esse diagnóstico, né? E aí a gente também tem o aumento de pesquisas na área, né, tanto pesquisas quanto estudos de caso também, né, sobre crianças e o diagnóstico de TEA. E um outro ponto é que esse é muito importante, que é uma mudança nos critérios de diagnóstico. Isso eu gosto muito de falar assim, porque como o Glauco falou, era tímido e não era autista. Isso é um traço que pode ser um traço de personalidade. Não se diagnostica um traço de personalidade necessariamente. A pessoa é tímida, de poucos amigos, fala pouco, tudo certo, né? Mas o que mudou no DSM, que é, então, o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais? É por esse manual que os médicos se utilizam para fazer diagnósticos. Mudou que antes existiam vários tipos de transtornos que não entravam dentro do TEA, porque TEA é uma coisa nova, é uma coisa desse manual que está na 5ª edição. Então, assim, por exemplo, a síndrome de Asperger, ele... Desculpa, mas quanto tempo? Eu não sei te dizer, mas já tem uns 5 anos, pelo menos, tá? Que a gente já usa esse. A gente não. Eu uso como estudo, mas eu não uso ele para diagnosticar, tá? Porque o diagnóstico da psicanálise ele é diferente do diagnóstico médico. Essa é uma discussão, eu acho que teórica, acho que não tem relevância nesse momento a gente entrar nisso, mas, enfim, estamos no DSM-5. E aí caíram algumas coisas, como, por exemplo, a síndrome de Asperger, né? Que seria considerado um autismo leve com altas habilidades. Então, isso não existe mais, está dentro de TEA. Por isso, existe o nome transtorno do espectro autista. Essa palavra espectro, ela já traz um significado de abranger muitas coisas. Então, o que a gente tem dentro de TEA não é nada único. Por exemplo, você pode encontrar uma criança com vários sinais desse que a gente falou aqui e outras que está dentro do espectro e outras que apresentam outras coisas. Crianças que são falantes, crianças que têm uma interação social ok, mas que está dentro do espectro por outros motivos, entendeu? Por outros sinais. Então, o espectro já abrange vários quadros clínicos, vamos pensar assim, entende? Então, a gente teve uma mudança. O que não era autismo agora passou a ser também. Então, com isso, virou TEA. Natane, aí você deixou eu assim em dúvida, né? A criança é tímida, certo? É um Sim. bebê, né? E aí a família ali fica nessa dúvida, vamos dizer assim. A sua sugestão, a sua opinião é o quê? É procurar um médico, procurar alguém, buscar informações ou tentar buscar um diagnóstico? Qual a sua opinião sobre isso? E essa é uma... Bom, todas as perguntas são muito importantes. Tá. Essa daí
É assim, bom, chegam famílias aqui no meu consultório. Porque eu acho que, desculpa, mas um tio fala uma coisa, um fala outra, um tem uma opinião, que tal pessoa tem uma experiência disso, né? E aí fica aquela dúvida. Como a família se comportar, né, nessa situação? Sim, bom, acho que a primeira coisa, como que a família deve se comportar, é o que ela está observando, o que eles estão observando do comportamento dessa criança que não está indo muito bem, que não está indo dentro do esperado por eles. Ah, é tímido, mas está tendo um prejuízo social com isso? Está causando algum tipo de sofrimento esse comportamento? Né? Chega a ser, por exemplo, um quadro ansioso essa criança ir para a escola, né? Numa reunião com a família, entre os primos, as crianças da mesma idade, como é que está acontecendo isso? Então, observa. Na dúvida, eu acho que é importante ir atrás de fazer uma avaliação. Não significa que a pessoa que vai fazer uma avaliação vai ficar em tratamento. A avaliação serve para isso. Olha, eu observo isso, isso e isso. Nesse momento, eu acho que é bom fazer uma intervenção e, nesse momento, eu acho que não. É claro que você precisa pensar como um todo. Não é porque fala pouco que já tem que receber o diagnóstico. Eu acho que a gente tem que ir atrás da intervenção a tempo. O diagnóstico, Edson, a gente tem que ter um cuidado com isso, porque, às vezes, ele limita também. Né? O que acontece? Acho que esse é um ponto legal. Uma vez eu escutei uma professora, uma pessoa da área, que ela diz assim, que o diagnóstico, às vezes, é uma profecia autorrealizável. Se tem um banco famoso aí, você está investindo todo o seu dinheiro lá. Está tudo na poupança. Aí o Glauco sai com a história de que esse banco está falindo. Mas isso é conversa dele. Aí ele espalha para mim, que espalha para o outro, que espalha para o outro. Na dúvida, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu dinheiro do banco. Você vai tirar o seu. Todo mundo vai começar a tirar o dinheiro do banco. E vai acontecer o que com o banco? Vai, de fato, falir. Então, às vezes, o diagnóstico vai nesse caminho. Do tipo, existem ali sinais de risco, sinais de sofrimento. Aí, recebe o diagnóstico e, a partir de então... Exato. Daí, a partir daquele momento, tudo que a criança faz passa a estar dentro do espectro. Ela parece que perde o nome próprio, parece que perde o sobrenome e se torna o fulano autista. Né? Isso atrapalha o desenvolvimento da criança e como as pessoas também enxergam ela. Ah, Natane, mas você está dizendo que o diagnóstico prejudica o trabalho? Não, pelo contrário. Eu acho que a intervenção a tempo, a identificação dos sinais e a procura de profissionais especializados para atendimento é o que vai fazer toda a diferença. Mas a gente precisa ter cuidado ao se colar em diagnósticos. Esse é um risco. Porque, bom, se o autista tem uma dificuldade de interação, para que eu vou ficar estimulando ele a interagir, não é? Bom, se ele não fala, toda vez que ele apontar, eu vou dar. Isso que eu estou falando é de uma forma muito simplista. Tudo que acontece aqui é no caso a caso. Antes, chega aqui com um laudo médico. É TEA. Certo. Mas tá, me fala um pouquinho, como é que é o nome e o sobrenome, como é que é a história da sua família, em que momento essa criança veio, como é que foi a gestação, tem irmãos, não tem, o que vocês fazem da vida? Antes do diagnóstico, eu quero conhecer a criança, para daí, então, poder fazer o meu trabalho. A história da criança, né? Sim, sim. Tem muita relevância tudo isso, né, que eu estou falando, mas eu também me interesso por quem é essa criança. Porque daí a gente pode ver o que está fechado. Eu penso sempre assim, o que está fechado que a gente pode ir juntos, né, com a família também, ir tentando abrir. É isso que eu penso quando eu penso numa intervenção precoce, sabe? E eu falei, acho que vocês escutaram, né? Eu falei eu e a família, porque o meu trabalho não funciona sem a família junto. Vem aqui uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3, 50 minutos, ok, vai funcionar, vai ser um trabalho legal, mas eu preciso da família comigo, porque a maior parte do tempo a criança vai ficar com a família. Então, a gente também cuida de quem cuida. Né? Nossa, Natane, está sendo bem legal essa live. Natane tá, olha, nós aqui. Mais uma pergunta. Aí, lembrando aí, Rafaela está aqui cobrando nossos parceiros, né?
Floricultura, a Bruna Barbeiro, a ateliê Bruna Barbeiro, agora com as bolsinhas maravilhosas, Anderson Modas, aí, Mariângela Modas, né? Almeida Mercado servindo você. Ô, Natânia, qual é a causa do autismo? Explicação. Eu ainda não descobri. Brincadeiras à parte. É uma pergunta que não tem resposta ainda. Muitos estudos já avançaram. Existem pesquisas sendo feitas intraútero, para vocês terem uma ideia de como que a coisa é precoce. Nos movimentos fetais, para você ter ideia de como que assim, a causa ainda não se sabe. Existem, sim, algumas hipóteses relacionadas a genes, mas genético, né? Só que não tem ainda uma palavra final sobre isso, sabe? Ainda a gente sabe que é multifatorial, que pode sim uma predisposição, algo ali na genética, né? Mas que os fatores ambientais também, né? Que tudo isso está relacionado, não tem ainda uma causa, certo? Pode ser, já tem pesquisas falando, associando, né? Quadros orgânicos à alteia, por exemplo, bebês em muito sofrimento orgânico, bebês com prematuros, bebês com síndromes, por exemplo, crianças com refluxo, com vários problemas nessa ordem do corpo, né, de muita dor, de muito sofrimento, que pode acabar, então, fechando um pouco esse desenvolvimento psíquico. Porque, a grosso modo, eu fico pensando assim, a gente, quando não está bem, uma gripe, uma febre, um negócio assim, a gente se retira um pouco mesmo, né? A gente fica mais calado, a gente fica querendo ficar mais na nossa. Aí eu fico pensando um bebê que está nesse início da constituição psíquica, né? Quando não está bem fisicamente, organicamente, acho que isso também, isso também interfere nessa troca com o outro. Então, existem pesquisas também que relacionam isso, mas falar para vocês que existe uma causa... Não dá para bater o martelo. Não tem. Ô, Natânia, voltando um pouco aqui das familiares, na sua opinião, assim, como você observa o efeito do diagnóstico nas famílias? Bom, é outra questão, né? O que acontece assim, em sua maioria, eu não gosto muito de ficar generalizando, mas eu acho que a gente precisa falar, tipo assim, da minha experiência, o que aparece no consultório, sabe? De um modo geral, muitas famílias chegam para o atendimento porque passaram pelo neuro, tá? Foi tipo o neuro que pediu o acompanhamento psicológico. E muitas vezes a gente sabe que alguns profissionais, eu também não estou generalizando, acabam em consultas de 15, 20, 25 minutos com os pais e a criança. O médico, então, muito experiente já, observa algumas coisas durante o atendimento e acaba dando um laudo com o diagnóstico, a carta de encaminhamento com os profissionais. Então, você precisa fazer tantas horas de terapia com fono, tantas horas de terapia com psicóloga, com terapeuta ocupacional, enfim, musicoterapia, coloca vários profissionais para atender a criança, entrega esse papel para a família e te vejo daqui 30 dias, se tiver um retorno, um pedido de exame. Essa família sai como do consultório? Né? Tudo... muitos profissionais da área médica, a gente sabe que acaba até sendo uma dificuldade na própria formação do médico, né? Muitas universidades não têm esse tipo de capacitação mesmo. Acaba, então, a família sai do consultório devastada. Né? Uma vez eu li e fez muito sentido para mim que eu trabalho, às vezes, com famílias em ruínas, que elas chegam aqui dessa forma, né? Com um pedaço de papel, sem saber muito bem quem é aquela criança que está ali, que antes de ir nessa pessoa, nesse médico, tinha uma criança e voltou com um papel. Né? Então, assim, chega nessa desorganização e até destituídos do próprio lugar de pai e mãe. Né? Então, assim, agora eu não sei mais cuidar. Eu sei cuidar de uma criança assim. Agora, assim, eu já não sei mais. Eu preciso de ajuda. E fica sem chão, né? Sim. Fica sem chão, né? Então, acho que o trabalho começa com a família que recebe o diagnóstico a partir disso. De ir construindo, né, essa nova parentalidade.
que na verdade não é Como nova. eu falei, né? né? Um acolhimento, né? De ter um atendimento ali, vamos dizer assim, diferenciado, preparar a família, né? Aham. E muitas vezes que a gente tem, que está comentando aqui, que não tem, né? Muitos profissionais da área, às vezes não se atentam também, inclusive da área psi mesmo, né? Não se atenta à necessidade de um espaço de fala e de acolhimento dessa família. Então, acho que se tiver aí algumas pessoas que eu já atendi, que eu acompanho ainda, sabe que quando a criança é muito pequenininha, por exemplo, eu não entro sozinha. Eu entro sozinha, eu e a criança, né? Eu gosto e prefiro e preciso da participação de um dos cuidadores. É o pai, a mãe, a avó, o tio, a tia, quem faz essa função de cuidados com a criança que entre aqui. Para quê? Não é para me assistir, não é para participar e para poder falar sobre isso. É para poder Para evoluir. Exatamente. E muitas vezes eu vou dizer, semana que vem é só com você. Deixa a criança lá com a avó, na escolinha. Quero falar só com você. Né? Com o pai, com a mãe, porque eu quero saber como é que está isso. Né? Porque a gente sabe que a relação da criança com a mãe e com o pai... E, assim, acho que me corrigindo, quando eu digo pai e mãe, eu estou me referindo a quem faz essas funções. Não necessariamente precisa ser pai e mãe. Né? Pode ser a avó, madrinha, tio, tia. Natana, aproveitando o gancho, a família tem que ser diferenciada, né? Vamos dizer assim, as pessoas em volta ali, você acha que tem que ter essa atenção, um pouco mais de paciência, tentar entender o comportamento da criança? Edson, essa pergunta, eu acho que eu responderia para qualquer tipo de situação quando se trata de relação com seres humanos, que eu acho que é uma coisa que a gente tem perdido, que é respeito e empatia. Mais nada, né? A gente precisa se colocar no lugar do outro, né? E a gente precisa também olhar para crianças e qualquer tipo de pessoa, porque a gente está falando, a gente tem em pauta racismo, a gente tem em pauta vários outros tipos de preconceito, né? E a gente tem e existe na sociedade os preconceitos contra qualquer coisa que soa diferente do esperado pelo social. Até a gente, às vezes, usa uma roupa diferente, fica constrangido de sair na rua, um corte de cabelo, um negócio assim. Agora, você já pensou, por exemplo, uma família que está com uma criança apresentando uma dificuldade de interação social, ao invés de expor a criança em situações controladas, por exemplo, hoje então nós vamos levar na família, né? Porque, poxa, se eu não posso levar meu filho e minha filha na família para circular ali, né, sem ter o apoio dos familiares, onde que eu vou levar? Porque a gente sabe que esse é uma coisa difícil. Às vezes eu recebo mães aqui que falam assim, tia Natane, hoje a gente foi no mercado e foi uma aventura e deu tudo certo. Tia Natane, hoje nós ficamos até 3 horas na escola. Que legal. Tia Natane, olha, a gente saiu, a gente fez combinados e o fulaninho compreendeu todos os combinados, a gente foi embora, escolheu só uma coisa. Então, a gente percebe que assim essa família está tentando. Né? E, às vezes, a gente vai num lugar, num restaurante, e vê que algumas situações ali estão acontecendo, já começa com aquelas falas assim, ai, coitadinho, nossa, coitada daquela família, né? Olha que desespero com aquela criança. E não é por aí. Né? Nossa. Nossa, Natânia, falei antes que ela é maravilhosa, né? Eu sempre estou contando lá em Sertanópolis sobre a Natânia, né? Tanto que a Rafaela conhece ela. E, Natânia, eu vejo muitos, né? Autistas hoje, atores, às vezes até alguns jogadores de futebol, né? E uma pergunta, Natânia, o autismo tem cura? Não. Né? A gente sabe que, atualmente, né, o que a gente estuda, o que a gente vê, é que não tem cura. Né? O que acontece? Acho que tem vários pontos a pergunta. Existe a intervenção a tempo, que eu falo? Já tive como experiência clínica, a gente já tem estudos sobre isso, de que a criança, quando apresenta alguns sinais e quando se é intervido cedo, assim, antes mesmo do diagnóstico, porque para intervenção você não precisa do diagnóstico. Inclusive, tem um protocolo que se chama IRD, que é o Indicador de Risco do Desenvolvimento Infantil, que eu uso muito com crianças pequenininhas,
que são alguns sinais que, por exemplo, a enfermeira do posto pode observar, que a família, que a pessoa que recebe, o pediatra pode observar, que existem pontos ali nesse manual, né? Nesse manual não, desculpa, nesse indicador de risco, são pontos de atenção que já pode ser feita uma intervenção em termos psíquicos. Não se trata de, por exemplo, tentar corrigir alguma coisa. É tentar fazer com que não se instale. Né? De trabalhar uma relação, de trabalhar ali questões psíquicas de mãe e bebê, de família e bebê. Né? Mas, nossa, o que um bebezinho vai fazer num consultório de psicólogo se ele ainda não fala, se ele ainda não brinca? Mas ele ainda brinca, ele já brinca, ele tem um momento de troca, e esses cuidadores precisam estar bem para cuidar do bebê. Então, cura não tem, mas a gente sabe que tem alguns pontos de atenção que, quando a gente intervém cedo, a gente não cristaliza, a gente tem essa possibilidade. Estou falando que é 100%? Não. Estou falando que em todos os casos isso vai acontecer? Também não. Por isso que é uma coisa muito cada caso. E o Glauco falando de cura, né? O que a gente tem, então, é um tratamento, né? Que a gente sabe que tem os seus efeitos, principalmente quando a gente pensa num tratamento em uma equipe que conversa a mesma língua. Né? Então, não adianta vir aqui comigo na psicóloga, lá com a fono, lá com a TO, lá com não sei quem, e ficar como se fosse, eu brinco, como se fosse um Frankenstein, tudo recortadinho. Né? A equipe precisa estar alinhada, mesmo que não seja no mesmo lugar. Né? Eu tenho trocas bem legais com profissionais lá de Sertanópolis. E, então, assim, a gente atende a mesma criança, a mesma família, buscando o mesmo olhar, uma integração do tratamento. Porque a criança ela vai se desenvolvendo como um todo, ela não vai se desenvolvendo em parte por parte, né? Ô Natânia, aproveitando, essa situação, assim, vamos dizer assim, a situação da criança, ou enfim, mais avançado, o que eu quero dizer assim, um autismo mais forte, um mais leve, um mais, vamos dizer assim, moderado. Tem essas diferenças? Tem. Antes, como eu falei para vocês, né, antes de chegar no DSM-5, tinha o Asperger, tinha o leve, moderado e o grave, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas isso mudou no DSM-5, né? Só um minutinho. Sim, a Rafa mostrou ali uma pergunta para a gente. Não tem cura, mas tem melhora, justamente isso, com o tratamento. A gente sabe que tem, sim, melhoras significativas na fala, na interação e no brincar, nessa criança com os seus objetos também. Tem melhora e, assim, o objetivo do tratamento não é tirar essa criança do espectro. O objetivo é estimular e oferecer condições para que ela desenvolva toda a potencialidade que ela pode. Entende? E como você falou, agora o que a gente tem é nível 1, 2 e 3. O nível 1, a gente pode pensar que, por exemplo, a síndrome de Asperger, que também está relacionada a altas habilidades, como um autismo leve, né, em outras palavras, estaria no nível 1. E o nível 2, moderado, e o nível 3 seria um grau mais severo. Mas o que muda de um para o outro? Muda, a gente pode pensar assim, na intensidade dos sintomas. Então, quanto maior a dificuldade, quanto maior a dependência do outro, né, quanto mais suporte essa criança, essa pessoa precisa, então maior é o grau, mais elevado é o grau, no caso, nível 1, 2 e 3. Tá? E eu queria falar uma outra coisa que eu acho que ainda não falei. Interessante. Nisso, que assim, estou vivendo na clínica um período de muito trabalho com escolas, porque são crianças que estão no ensino regular e que a gente sabe garantem a inclusão, né? Esse é um outro ponto. Uma live sobre inclusão, fica a dica, né, no canal. Mas pensando nisso, assim, o que eu quero dizer? Muitas vezes os professores chegam assim, professor, equipe escolar, Natânia, o que eu faço? Não estou conseguindo, essa criança está difícil, não se adapta à escola, não sei o quê, não sei o quê. Já tentamos de tudo e tal. Usando-se como se, assim, os autistas, no plural.
Porque a gente sabe que os autistas têm hiperfoco, que os autistas têm pouco tempo de concentração, que os autistas têm dificuldade com barulhos altos. E isso me dá um incômodo tão grande escutar falando os autistas. Por quê? Porque eu atendo 1 a 1. Nenhuma das minhas crianças diagnosticada com TEA é igual à outra. Nenhuma. Umas têm sensibilidade aos barulho alto? Tem. A outra não tem. O outro tem um distúrbio de sono. O outro não tem. Um tem os movimentos repetitivos, que às vezes são chamados de flappings, né, de ficar mexendo as mãozinhas. O outro não tem. Um gosta muito de música, o outro prefere as letras. Então, assim, não tem como a gente generalizar. E aí entra numa dificuldade, porque daí as pessoas também querem uma receita pronta que vai funcionar com todos eles. E o espectro já diz, são vários tipos, vários jeitos de ser no mundo diferentes ali dentro do mesmo diagnóstico. Eu acho que é importante fazer essa diferenciação, que não existe um manual pronto de como se trabalhar. Você precisa conhecer essa criança, saber do que ela gosta, saber, né, as pessoas chamam de hiperfoco, né, às vezes tem algum... O hiperfoco também pode mudar, mas às vezes tem crianças que preferem muito dinossauros, muito carros, muito letras, né? Nem todos têm, entende? Então você precisa conhecer quem é aquele aluno na escola para pensar num plano de inclusão para ele. E isso no meu trabalho aqui também, é no 1 a 1, é de formiguinha, assim. E que você observa que nessa área tem muito que estudar, muito que aprender. Acho que a gente está nem na metade do caminho. Isso eu não tenho dúvidas. Antes, eu sou formada já há 8 anos, 9 anos. E eu lembro que as crianças que chegavam no consultório assim tinham 5, 6, de qualquer, assim, com qualquer queixa, não necessariamente um diagnóstico de TEA. Agora eu recebo crianças de 1, 2, isso é muito legal para o trabalho, né? E também outras crianças que não estão dentro do diagnóstico, assim, de TEA, mas que a família já observa algumas dificuldades que são de ordem psíquica e traz. Então, eu acho que essa coisa também aumentou muito, assim, a pessoa ter essa informação e buscar o atendimento quanto antes, sabe? Tem mais algo? Natane, só um breve comentário, né? Nós passamos aí 2 anos terríveis, uma pandemia, né, do Covid-19, e essas crianças ficaram muito dentro de suas casas, né? Isolamento social, algumas crianças sem só com o pai e a mãe e assim tal. Isso também agravou bastante pós-pandemia, desse novo normal, né? Que as crianças ficaram praticamente 2 anos sem as escolinhas, sem a creche, em contato social com os outros amigos. Isso agravou bastante, né? Sim, agravou muito, muito, muito. E mais do que ficar em casa, né? Acho que não teve lado bom nenhum essa pandemia, né? Tem gente ainda que tenta buscar um lado bom. A gente busca quando a gente não perdeu ninguém da nossa família, né? Aí fica fácil a gente tentar encontrar um lado bom. Mas eu penso assim, Glauco, as famílias ficaram com suas crianças dentro de casa, mas elas não estavam lá. Você conhece alguém que é professora? E que também é mãe? E teve que ficar com o seu bebê, com a sua filhinha, seu filhinho de 1 ano, 2, 3 em casa, dando aula online? E o esposo, de repente, se tem um companheiro, saiu para trabalhar e para dar a família tentando buscar uma maneira de poder administrar tudo, as crianças ficaram o tempo todo nas telas. E que troca uma criança tem com um computador ou um celular? Ah, mas estimula, tem jogos educativos, tem muitas coisas legais lá que ensina até outros idiomas e tal. Sim, eu concordo que sim, que tem, mas precisa da mediação de um adulto, né? E também precisa cuidar com o tempo, disposição, isso também é um outro debate, né? Essa tela não demanda nada da criança, nem mesmo frustração, porque você está lá no YouTube, já aparece enfileiradinho os Só vídeos, vira um né? vício, né? E aí você não tem nem que esperar comercial.
Na nossa época, não. Você queria assistir tal desenho, você tinha que esperar passar. Porque passava a tal hora, em tal emissora, e passava depois do comercial de não sei o quê. Meu, era né, uma porcaria você ficar lá querendo assistir o seu desenho favorito e não passar. As crianças não têm mais esse tempo de espera, porque está tudo ali on demand, né, no celular, no tablet, em outros sistemas assim. Então, você percebe que as crianças estão Aquela voltando. situação do imediato, né? Estão voltando muito irritadas, com dificuldades na relação com o outro. Estão voltando para as escolas com um déficit na aprendizagem, porque a gente sabe que não é a mesma coisa você aprender pelo computador do que você está presencial. E tendo aquele momento de interação, de briga dentro da sala, de professora pedindo silêncio, de um puxando o cabelo do outro e volta aqui. Isso não teve. Né? Então, veja que muitos comportamentos desses que eu estou falando agora, que são, às vezes, intensificados com a pandemia, às vezes se encaixa aqui, dentro do diagnóstico de TEA. Será que é? Será que não é? Entende? Por isso que precisa ser bem avaliado. Né? Precisa ter muito cuidado antes de fechar um diagnóstico. Né? Eu acho que esse cuidado todo profissional de saúde deve ter. Não significa não dizer nada para a família. Significa você dizer, olha, perceba os sinais, tem alguns... Nós vamos traçar um tratamento que vai funcionar da seguinte forma. Acho que é bom fazer a avaliação com esse profissional. Porque você está explicando que tem que ter esse passo a passo, né? E é um passo a passo que não pode ser demorado, né? As famílias não precisam de encaminhamento médico para procurar profissionais para atendimento. Se passar pelo médico, é importante também, porque o médico vai ser aquele que vai fazer os exames e também fazer acompanhamento também. Mas é importante porque muitas crianças precisam de algum medicamento. Para autismo, não existe medicamento para TEA. Existe medicamento que vai trabalhar alguns das dificuldades, né, e dar condições para a criança conseguir, então, realizar suas atividades de criança. Ô, Rafa, vamos interagir um pouco aí, Glauco. Como é que tá os internautas aí? Tá interagindo, tá fazendo perguntas? Tem uma pergunta. Em que consiste a intervenção a tempo? Tem estímulos que a família pode fazer até ou antes do diagnóstico? Uma ótima pergunta, né, Natan? Tem o autor dessa pergunta para... Tá, vamos lá. Em termos de intervenção a tempo, eu diria que quanto antes, melhor. Né? Mas eu estou me referindo àquela idade ali antes dos 3 anos. Né? Quanto antes, melhor. Né? Eu acho que a gente, na instituição que eu trabalhava, a gente recebia bebês que uma equipe do hospital já identificava a necessidade e vinha, como era via SUS, vinha direto do hospital para a gente. Né? Para a gente trabalhando esta relação entre a família e o bebê, que é a relação primordial que vai organizar o psiquismo. Então, essa é uma intervenção a tempo. Eu diria que a gente pode pensar aí antes dos 3 anos, mas não significa que, após essa idade, não vai ter grandes melhoras e evoluções. Né? Que, senão, poxa, muitas famílias que estão assistindo vão pensar, acho que agora não dá mais tempo. Não, dá sim. Acho que, se esse foi o momento de despertar e perceber que algo não vai bem, corre atrás que dá tempo de muita coisa ser feita ainda. E qual que é o resto da pergunta, Rafa? Tem uma segunda aí? Ô, Natânia, você comentou algumas perguntas anteriores. Que a criança está evoluindo bem numa certa idade, de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e depois ela vai começar os sintomas também. Sim, né? sim. E aí procura o atendimento. Né? Ali tem o restante da pergunta, se a família pode... tem coisas que a família pode ir fazendo em casa antes mesmo do diagnóstico. Com certeza tem. A primeira coisa delas, que eu diria, é estar em interação com o bebê. Natane, mas o bebê não entende o que a gente fala. Não, ele não entende. Mas ele está começando a imitar suas expressões, ele está começando a prestar atenção no movimento da sua voz. Né? Então, essa interação com o bebê é o que vai, então, dar suporte para todo o desenvolvimento psíquico. Então, conversar com o bebê. Esse tempo de resposta para o bebê. Esse sorriso é para a mamãe.
Ah, olha só, essa careta foi porque aconteceu isso. Isso tudo de dar nome para o que o bebê vem fazendo vai constituindo também os diálogos ali. Então, é esses cuidados que parece até meio, eu vou usar uma palavra aqui, natural. Isso não existe, né? A gente sabe que a maternidade não é uma coisa instintiva, né? Porque senão não haveriam outros tipos de relações tão difíceis entre a mãe, né, e o seu bebê. Não é algo instintual. Mas a gente sabe que essa coisa parece que vai passando, né? Da mãe ou do pai mudar a voz para falar com o neném, e o neném busca, olha, procura. Isso tudo já é. E brincadeiras. Cadê achou? Com o paninho. Isso eu faço na sessão. Né? Cadê achou? Tampar os olhos e buscar. Tem brincadeiras de derrubar, né? Você vê os bebês derrubam as coisas assim que colocam nas bordas. Então, essas brincadeiras que fazem parte do desenvolvimento ali do bebê, que vão ajudar. Parece que são só brincadeiras de lazer, de diversão, mas é muito mais do que isso. É isso que vai marcando o corpo dessa criança e a relação com o outro. Natânia, eu gosto de outras coisas. Eu li um conforme vai tendo incentivos na escolinha, com os outros coleguinhas. É realidade isso, Natânia? Eu acho que isso tem a ver com a neuroplasticidade mesmo, né? A infância. Por isso que qualquer diagnóstico na infância é perigoso. Porque muita coisa que se é agora não se é. Então, mas pera lá, era autista e agora não é mais? Como isso? Não tem cura, você me falou? Eu vi uma reportagem semana passada. O senhor tinha um filho que ele foi diagnosticado com autismo leve. E ele se interessou, com quase 49 anos. E ele se interessou e foi estudar e foi na consulta. Ele também está leve. Engenheiro, acho que é engenheiro da Petrobras. Hoje, 49 anos que ele descobriu que ele está dentro do transtorno do espectro autista. E apesar de algumas dificuldades, tudo estava indo muito bem, obrigada, não é? Sim, vamos pensar. Tá. A Rafa está falando aqui mais uma pergunta, se o autismo é algo incapacitante. Acho que essa palavra é pesada, né? E a gente depende muito do que a pessoa considera como capaz. Né? Vamos lá, capaz do quê? Né? E também depende muito do que a gente estava conversando, né, Edson, sobre os níveis, sobre a questão se é um autismo leve, moderado, severo. A gente sabe que no autismo severo, alguns complicadores são mais intensos e pode, sim, às vezes, dificultar algumas atividades de uma vida adulta, né? E até mesmo assim, uma pessoa que vai precisar de mais suporte para comunicação, para autonomia, para aprendizagem. Às vezes são pessoas que não vão conseguir adquirir fala, por exemplo, mas existem outros tipos de comunicação, que são as alternativas ou as aumentativas, enfim. Mas a gente pode pensar, o Glauco acabou de dar um exemplo de uma pessoa que foi diagnosticada com autismo depois de 40 anos, né? Então, estava indo tudo bem, obrigada, tinha família, estava muito bem no trabalho, tem filhos. Então, assim, é muito de cada caso, né? Eu acho que incapacitante é uma palavra meio pesada, porque a gente não sabe a que ela se refere. Capaz do quê? Né? Como você comentou agora há pouco, que vai muito de cada um. Um tem a sensibilidade de volume alto, um tem a dificuldade de se comunicar, outro é mais acanhado, enfim. Então, vai muito o diagnóstico de cada ser humano, vamos dizer assim. Né? Sim, sim. Natânia, nós fizemos algumas lives ano passado e esse ano, né, Semana de Consciência do Autismo, que foi em Sertanópolis, a lei no qual você me ajudou, em 2017, a senhora foi lá e deu a palestra, né? 2018.
né, 2017 a lei, e em 2019 a Natane foi lá. E, assim, ajudou muito, tirou muitos aqueles mitos que tinha, né? Treinamento para os professores, minhas grandes amigas, as zeladoras das escolas, um abraço a todos. E, assim, Natane, nós ficamos muito felizes, porque com a interação do público, interação de Sertanópolis e a região, fazendo perguntas, que esse, Natane, é um assunto muito importante, igual eu disse no começo. Muito importante mesmo. Então, eu fico muito... Eu, Edson, fazer uma live, vamos fazer semana de consciência. Ótimo. Ô, Natânia, eu queria que você contasse, não precisa citar nomes, né? Mas um fato que aconteceu com você, uma experiência que aconteceu com você na área do autismo mesmo. Alguma específica, sim? Alguma Será? específica, assim. Eu vou falar Uma então que de chamou uma. mais atenção, ou uma Sim. né? Enfim. Sim. De uma. É que, assim, é um assunto muito delicado. Eu não posso, assim, nem falar de casos, Edson, porque eu corro o risco de... às vezes a pessoa está assistindo, né? E aí acabar se identificando e, de alguma forma, se sentindo exposta mesmo eu não falando as informações que identificam, né? Eu vou tentar ilustrar com alguma outra situação, assim. Uma que marcou... Olha, eu vou falar algumas que marcaram, assim. Já chegou criança que recebeu o diagnóstico médico de autismo e chegou sem, tipo, a criança não olhava quando alguém chamava pelo nome. A criança tinha preferência por determinados brinquedos, não permitia a minha entrada na brincadeira que ela montava, se desorganizava, né? E com o tempo de trabalho, a gente vai vendo as janelas se abrindo, sabe? Então, às vezes, acontece um primeiro olhar no atendimento, e isso me marca pessoalmente, profundamente, assim, a ponto de ficar muito emocionada no atendimento. Teve um atendimento que eu não consegui disfarçar. Foi a primeira vez que a criança olhou no meu olho, e a mãe estava junto, e ela olhou para mim, estava nós duas com os olhos cheios de lágrima atendendo, né? Essas coisas marcam a gente, assim, porque são coisas tão pequenas, mas que fazem muita diferença para quem está atendendo e para a família também, né? E principalmente para aquela criança. Outros casos, por exemplo, que recebeu um diagnóstico médico de autismo, ainda muito pequena, tipo 1 ano e pouquinho, e no diagnóstico médico estava escrito TEA, leve/moderado, e vai precisar da ajuda de terceiros o resto da vida. Com estas palavras. Dessa forma. A família chegou com isso. E a gente fez um trabalho muito legal. E não era. Não. Não era a ponto assim... Vou explicar. A terapia, então, que a Natane faz é milagrosa. Não. E também não é o único método de tratamento. Existem vários outros, e eu deixo as famílias muito livres para conhecerem todos os tipos de tratamento e optarem por aquelas que elas confiam. Tá? Por que isso? Porque eu vejo muitos profissionais vendendo o seu trabalho como se fosse a salvação. E não é bem assim. Trabalho bom e bem feito é por um profissional capacitado, mas aquele também que a família confia. É muito difícil você trabalhar com uma família que está em dúvida se o seu trabalho está sendo legal ali com aquela criança. Então, acho que esse é o ponto primeiro que eu quero falar. Não é que é milagre, mas é que, às vezes, é um diagnóstico fechado de uma criança que tem só 1 ano e pouco. Apresentava sinais? Sim. Não falava e parou de falar. Né? Não brincava tão compartilhado, mas tinha outras coisas ali que me faziam acreditar que não era. Mas não vamos falar que não é ainda, porque eu não sei, não conheço. E com o tempo de intervenção, junto com a família também, a gente foi percebendo que aquilo era sintoma de outras dificuldades, que tinha a ver com outras coisas, e não com o TEA. Entende? Então, é muito delicado, né? E eu não estou falando assim... de uma coisa que eu li num livro, que eu assisti num filme, sabe? É uma coisa que
aconteceu aqui. Olá! Bom, ontem tivemos vários problemas técnicos relacionados à internet, ao tempo, e no final eu fiz algumas considerações finais que ficaram sem áudio. Então é por isso que eu estou gravando esse vídeo, para falar com você, família, que está passando por essa situação de diagnóstico de TEA ou então de uma suspeita de diagnóstico de TEA. Eu diria que realmente é desorganizador no começo, observo isso na prática clínica aqui, mas a família não pode se desesperar e consumir todos os tipos de informação. Porque hoje em dia a gente sabe, a gente digita na internet qualquer tipo de sintoma ou de diagnóstico, aparece uma lista, um monte de informações e nem tudo que está ali serve de fato para a gente. Esse excesso de informação pode ser prejudicial, né? Acabar gerando mais ansiedade, mais desconforto, mais confusão. Então a minha orientação é que se você está percebendo alguns sinais de autismo, se você está em dúvida, se você acha que essa criança está com alguma dificuldade, ou então se ela já recebeu um diagnóstico de TEA, que você procure profissionais capacitados para fazer uma avaliação e um acompanhamento. Esse profissional vai conseguir, então, indicar outros profissionais, se caso houver necessidade, e vai também poder dar um direcionamento com relação ao tratamento. Bom, e para finalizar, acho importante dizer que o diagnóstico de TEA não deve ser visto como algo que limita a criança, e muito menos como um rótulo. É preciso sempre ter em mente que, para além do diagnóstico, o que existe ali é uma criança com nome e sobrenome, pertencente a uma família com toda a sua história e singularidade. É sempre para esse sujeito que a gente olha. E o mínimo que a gente gostaria e que a gente pede e sempre busca uma conscientização é respeito, empatia e amor. Muito obrigado a cada um, né? A cada um aí que acompanhou nós. Mesmo travando a live, pedimos desculpa. Vamos fazer outra live com a Natane, que nós vamos estar aí com o dedo cruzados para que não tenha tempo de chuva, que ocorra tudo normalmente. E vou falar um negócio para vocês, me deu friozinho na barriga, porque a Natane fazia 1 ano que nós não fazia live. Então eu fiquei até meio assim depois que eu fui me soltando. Edson, vamos lá. Você sabe que eu adorei hoje a entrevista com a Natane, não conhecia, já tinha ouvido falar muito dela, né, Glauco? E parabéns, Natane, obrigado de abrir esse espaço aí com a gente, obrigado de estar abrindo as portas da sua clínica, né? E ser tão atenciosa com a gente, de responder todas as perguntas, de responder as perguntas dos internautas. Para a gente foi muito bom. Tirou não só minhas dúvidas, mas tenho certeza de muitas pessoas. Então, isso não tem dinheiro que pague, né, Glauco? Isso aí a gente sabe o quanto isso é importante mesmo. A gente compartilhar informações e compartilhar que possa somar na família das pessoas, né? E que eu queria falar que eu gostaria muito de fazer esse sorteio, que a gente fica muito feliz com os sorteios, mas infelizmente com a queda da internet fica muito travado e não dá para fazer as perguntas e as pessoas responderem na hora. Isso. Mas agradecer nossos parceiros aí, Edson. Está entrando em contato com o pessoal, vamos ver certinho como é que a gente vai fazer. Caso não dê certo, na próxima live vamos estar sorteando isso. Não só esse, mas mais prêmios. Isso. E agradecer o pessoal da Almeida Mercados, do Márcio Garcia, da Bruanjo, vereador Anderson Motos, Mariângela Modas, Avenida Mix, nosso sempre parceiro aí, o Juninho lá do Depósito da Avenida. Então agradecer aí a minha esposa, a Rafaela, sempre está aí junto com nós, né, Edson? Nosso amigo Gabriel aí, não também, é ela, sempre né, acompanha. Se não é a Rafaela aí em cima de nós. Essas loucuras aí, nada tinha saído. E verdade, né? Agradecer de coração mesmo. Rafaela sempre ajudando nós aí. Muito obrigado, minha senhora. O sorteio da panela, gente. Vamos ver quem ganhou. Quem? Senhor Everson Renan, que ganhou a panela de arroz aí.
Amanhã, se quiser, nós já passamos o endereço, que nós já levamos a panela. Contato com ele, levar essa panela e vamos até querer comer essa... E chama nós, essa panela aí. e chama nós para almoçar ou para jantar com essa panela aqui, que essa panela é maravilhosa. Fechamos? Gente, muito obrigado. Valeu e até a próxima. Obrigado aí, meus amigos, e até a próxima. Um abraço.